Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a presente sessão. Convido o nobre vereador César Maia a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária em 9 de abril de 2015. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Renato Moura, segundo vice-presidente, e professor Rogério Rucal. A convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores professor Célio Luparelli, doutor Eduardo Moura, Ivanir de Melo, Zico Raimon, professor Rogério Rocal, Babá Márcio Garcia, Renato Cinco, Rafael Aloysio de Freitas e Paulo Pinheiro 11. Assume a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Zico, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17h37. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Convido o nobre vereador Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos, e como primeiro orador inscrito. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nós, nestes últimos dias, deparamos com algumas notícias da grande mídia que nos assustaram profundamente. Primeira, datada de 12 de abril de 2015, do jornal Extra, com o seguinte título: Papa Francisco chamou de genocídio morte de armênios há 100 anos durante missa deste domingo. E disse o Papa: a nossa humanidade viu no século passado 3 grandes tragédias. A primeira, aquela que vem comumente lembrada como o primeiro genocídio do século XX. Essa atingiu o vosso povo armênio, primeira nação cristã. As outras 2 foram perpetradas pelo nazismo e pelo stalinismo. E, mais recentemente, os extermínios em massa que ocorreram na Camboja, em Ruanda e na Bósnia. E segue o Papa: parece que a humanidade não para de derramar sangue inocente. A segunda grande notícia que nos deixou muito preocupados vem de 12 de abril de 2015, também do jornal Extra. Menina de 9 anos fica grávida após ser estuprada por militantes do Estado Islâmico. Diz alguém durante a entrevista: essa menina é tão jovem, tão pequena, que ela morrerá se tiver um filho. Mesmo com cesariana, é muito perigoso. O abuso que ela sofreu a deixou mentalmente e fisicamente traumatizada. A terceira e última: Ministério Público do Trabalho investiga pastelaria por uso de trabalho escravo no Rio de Janeiro. Chineses não recebiam por trabalho subhumano e eram torturados, diz o Ministério Público do Trabalho. Segundo a procuradora, um dos locais servia carne de cachorro, vou repetir, carne de cachorro em pastéis. Essas imagens fortes que o jornal apresenta fazem parte de um processo do Ministério Público do Trabalho que investiga a máfia
do trabalho escravo em pastelarias no Rio de Janeiro, envolvendo 5 vítimas de nacionalidade chinesa. Essas três notícias me alertaram para o fato de a gente estar vendo, dia a dia, a questão dos direitos humanos não serem respeitados. E a gente tem ouvido até nessa casa e visto pessoas, né, de uma certa cultura, de uma certa instrução, se insurgirem contra os direitos humanos, como se os direitos humanos fossem coisas de bandidos, apenas dos bandidos, embora eles também tenham o direito a serem contemplados, em parte, com os direitos humanos, que são construção que vem desde a doutrina cristã, passam pela Revolução Francesa, pela própria Revolução Americana, chegam a ser positivados na Constituição do México e na Constituição da Alemanha, na segunda década do século XX, ganham força com a Declaração, a Carta dos Direitos Humanos, após as atrocidades do nazismo, e são internalizadas na nossa Constituição em 1988 como direitos fundamentais dos brasileiros. Mas até hoje nós não entendemos, as pessoas não entendem o que são os direitos humanos. Os direitos humanos são, na verdade, a grande conquista da pessoa contra arbitrariedades do Estado, arbitrariedades do setor privado, tanto um quanto o outro, ofendendo os direitos da pessoa. E mais ainda, para inibir que o Estado fique omisso a direitos contemplados pela Constituição. Mas as pessoas insistem em não perceber que os direitos humanos são conquistas dos seres humanos, são direitos de todos nós. Não devemos, por influência dos meios de comunicação ou dos desinformados, ou o que é pior, dos bem informados e mal intencionados, negar os direitos humanos, porque todos nós necessitamos de que eles sejam efetivos e cumpridos por quem manda. Aí vem algumas perguntas que eu me fiz no direito de fazer a todos nós. Imaginem, principalmente aqueles que são contra os direitos humanos, imaginem se no Brasil nós tivéssemos as seguintes situações que eu passo a elencar. As mulheres não pudessem trabalhar, frequentar as mesmas igrejas que os homens, votar e ser votadas, concorrer em igualdade de condições em concursos públicos, ocupar postos de comando em empresas, vestir as roupas que quiserem, estudar e enfeitar-se. Pois é, tudo isso são direitos humanos, contemplados pela isonomia. Imaginem se os negros, os índios, os pardos não pudessem conviver com os brancos no Brasil. Imaginem se o governo, toda vez que tivesse sem dinheiro para cobrir seus compromissos internacionais, confiscasse a sua poupança bancária, o seu imóvel residencial ou suas joias. E só não pode fazer isso por conta dos direitos humanos. Imagine se os concursos públicos não permitissem que brancos pudessem participar. Imaginem se no Brasil os agentes de segurança pública e os juízes dos tribunais de justiça pudessem usar métodos de tortura para que um suspeito de furto, aborto ou estelionato confessasse o seu suposto delito. Se isso fosse permitido. Só não é por conta dos direitos humanos. Imagine se você não tivesse direito a um advogado para se defender caso fosse suspeito de sonegar ou mentir. Imagine se todos tivessem que ser a mesma religião do governador do estado,
Aliás, um ensaio já foi feito aí numa cidade aqui ao lado da nossa capital. Imaginem se todos tivessem que votar no partido do governo. Imaginem que para compor um poema, atentem bem, imaginem que para compor um poema, um texto, uma música, uma tela de pintura, um filme ou uma encenação artística, você tivesse que pedir licença ao governante. Imagine se o governo controlasse seus passos para saber se você está em casa, em um bar, na igreja, numa praça ou no motel. Imagina se você não tivesse direito a pedir na justiça indenização por direitos morais em casos de injúria, calúnia ou difamação. Imagine se sua casa, seu apartamento, seu escritório de advocacia, seu consultório médico pudessem, a qualquer hora do dia ou da noite, ser invadidos por agentes públicos, sem ordem judicial e sem justificativa plausível para realizar busca e apreensão. Imaginem se as suas cartas ou telegramas pudessem ser abertos e lidos pelos carteiros ou por qualquer pessoa. Imaginem se o governo escolhesse o tipo de profissão que você tem que exercer. Imagine se para fazer uma reunião em seu condomínio, na sua associação de moradores, em seu partido político, na sua igreja, na sua escola, você precisasse de um alvará da prefeitura. Imagina se os bens deixados pelos falecidos passassem a ser do governo e não dos seus herdeiros legítimos. Imagine se os consumidores não pudessem reclamar dos maus serviços prestados e dos produtos comprados com defeitos. Imagine se não houvesse mandato de segurança para proteger nossos direitos líquidos e certos. Imaginem se os trabalhadores não tivessem seguro-desemprego, FGTS, salário mínimo, isonomia salarial, 13º, salário família, jornada de trabalho diária, repouso semanal remunerado, horas extras pagas, aviso prévio, aposentadoria, insalubridade e por aí vai. Senhores, a obrigatoriedade do Estado prover o cidadão com as condições mínimas como educação, saúde, habitação, saneamento, lazer, cultura, esporte, assistência social, são direitos humanos, os mesmos direitos humanos que algumas pessoas, até de um nível de instrução considerado, que as pessoas atacam. Senhor presidente, estou terminando. Quero somente enfatizar, quero somente reiterar que os direitos humanos são uma conquista fundamental para evitar abusos do Estado, abusos do particular e também para provocar a obrigatoriedade do Estado de cumprir com o mínimo necessário para dar dignidade à pessoa humana. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Vereador, senhoras e senhores vereadores, o governo da Indonésia fuzilou, assassinou, inclusive um brasileiro, em função de posse ou tráfico de drogas, Marcos Archa. Bem, eu sou contra a pena de morte em qualquer situação, por razões filosóficas, religiosas, por razões jurídico-práticas. Mas o senhor Marcos Archa era um traficante internacional. Levava na sua prancha de surf cocaína. Enfim, isso ficou absolutamente exposto, aberto.
Tudo bem. Agora, querem inaugurar um busto dele na estação do metrô da Pavuna. Eu acho que isso é uma coisa inacreditável, presidente. No mínimo aqui, solto aqui meu brado de indignação. Indignação. O próximo busto vai ser do Pablo Escobar? Hoje, o governo do Estado informou que não vai mais emitir contra-cheques, que os servidores ativos e inativos, pensionistas, vão ter que receber uma senha, enfim, e por e-mail, e ali vão imprimir o seu contra-cheque. E que no mês de competência de maio, essa medida já vale. Como se estar na internet, usar a senha, imprimir fosse uma coisa banal, como 1 mais 1 igual a 2. Não é. Pessoas mais idosas, pessoas mais pobres, que não têm equipamento em casa, são aposentados, não têm na repartição. Que barbaridade, presidente. Eu estimo que vão ficar sem receber, no mês de competência de maio, 100 mil funcionários estaduais. Ah, não, depois corrige isso, depois o governo do Estado talvez coloque uma mesinha com computador para a pessoa se inscrever. Mas pensa bem, presidente, uma pessoa que ganha R$ 1.500, R$ 1.600, um aposentado, uma pensionista, e fica um mês sem receber, sabe o que é isso? Isso é fome, isso é atraso do pagamento de prestação. Acho que essa gente enlouqueceu, que a crise econômica do Estado, tudo bem. Uma medida dessa, no mínimo, teria que ser dado 6 meses, com a colocação de núcleos distribuídos e com assistentes sociais à disposição daqueles que não tenham mobilidade. A pessoa pode estar muito doente em casa, já com 83 anos, 84, enfim. Ah, meu Deus do céu. Mas hoje, eu abri meu ex-blog com uma nota que eu chamei Novos Partidos, Fusão de Partidos e os Desdobramentos da Crise no Brasil. A crise econômica na Europa e seus inevitáveis desdobramentos alteraram o quadro político e partidário nas democracias mais tradicionais e mais sólidas. A Alemanha é uma exceção, pois nela a crise econômica apenas tangenciou. A dialética da crise inverteu causa e efeito. As causas econômicas produziram a crise política, que uma vez estabelecida, passou a ser causa num segundo momento. Nesse vácuo, senhor presidente, surgiram novos partidos estimulados pelo nacionalismo, lastreado na imigração e no desemprego, partidos pela direita, e outros com forte conotação de antipolítica ou antipartidos, políticos tradicionais lastreados nas redes sociais. Os exemplos de nacionalismos estão aí. A UKIP no Reino Unido, o relançamento da Frente Nacional na França, a ultradireita nazista grega, os exemplos de novos partidos criados a partir das redes sociais, da mesma forma. O MV5 na Itália, que ganhou a eleição parlamentar na Itália, a última. O Podemos e Cidadãos na Espanha, a Nova Esquerda na Grécia, agora no governo. No Brasil, a tendência seria essa. A base da atual legislação, construída anos atrás, tinha o bom propósito de evitar a pulverização partidária e a inorganicidade. Partiu de 5 partidos na eleição de 1982. PDS, base do governo militar, PMDB, produto da fusão do PP de Tancredo e Miro Teixeira com o PMDB, aliás, que teve vida curta esse PP, PDT, PTB, produtos de uma disfusão no PTB com a criação do PDT por Brizola, e o PT, com base sindical e na esquerda mais ideológica. Mas isso chegou agora a 28 partidos. Com isso, a legislação foi sendo corrigida na mesma direção e acentuada com a criação do PSD para ser linha auxiliar do governo,
no desmonte da oposição e agora com a criação do PL pelo mesmo motivo. Os partidos reagiram e ampliaram os obstáculos à criação de novos partidos, tendo em vista o uso daquele mecanismo para esvaziar os partidos existentes, por indução governamental. Mas, sobre isso, as crises econômico-política e a opinião pública, estimulada por elas, estão criando no Brasil um ambiente semelhante ao europeu, na busca de alternativas aos partidos atuais e de uma enorme força de antipolítica, que se expressa nas redes sociais e nas ruas, reais e virtuais. A rede de Marina Silva vai ser criada contra todos esses obstáculos criados e terá como desafio construir um partido como alternativa de poder, sem contar com fundo partidário, tempo de TV, mobilidade de deputados. As pesquisas divulgadas recentemente, em especial o Datafolha, da semana passada, mostram Aécio no mesmo patamar que teve no primeiro turno. Mas Marina despencando para 13%. Ocorreram focos de decepção que afetaram as expectativas da rede, a começar por seu secretário-geral coordenador, que aceitou emprego na CBF, e pelo PSB, que se afirma descolado dela. As fusões que se discutem, como a do DEM com o PTB, a mais adiantada, são caminhos para recriar expectativas e sinalizar alternativas. Pela experiência europeia, em alguns casos na América Latina, o ideal seria essa fusão, se concretizasse, com outro nome. Mas aí entra as idiosincrasias e a tradição que os deputados e senadores atribuem à origem de seus mandatos. Não é simples aceitar mudar nomes, mas não resta dúvida que a fusão de partidos, construindo um novo parlamentarmente fortalecido, é também um caminho. Resta lembrar que no quadro atual, e com a legislação restritiva, abriu-se um caminho de crescimento para o PSOL, com maior simpatia pela antipolítica, e pelo menos assim ele é percebido. O problema que enfrenta é que a maioria parlamentar e de opinião pública, atualmente no Brasil, está mais para a direita europeia, aí incluindo a antipolítica também das redes sociais, do que para a esquerda. Aguardemos, pois, a reforma política que poderá acentuar ou mitigar tendências. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Para aqueles que concebem a história como uma competência, o atraso e a miséria na América Latina são nada mais que o resultado de seu fracasso. Perdemos, outros ganharam. Mas ocorre que aqueles que ganharam, ganharam graças a nós que perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como já foi dito, a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota esteve sempre implícita no desvanecimento da vitória de outro. Nossa riqueza sempre gerou nossa pobreza por nutrir a propriedade dos outros, os impérios e seus supervisores nativos. Na alquimia colonial e neocolonial, ouro se transformou em fragmentos e alimentos tornaram-se veneno. Potosí, Zacatecas e Ouro Preto caíram do alto dos esplendores de metais preciosos para o buraco profundo de túneis vazios. E ruína
foi o destino do pampa salitre do Chile e da borracha da selva amazônica. O açúcar do Nordeste do Brasil, as florestas argentinas de caucho ou certas cidades petrolíferas do Largo de Maracaibo. Tem razões dolorosas para acreditar na mortalidade das fortunas que a natureza oferece e o imperialismo usurpa. Essas palavras que eu acabei de ler, senhor presidente, são do jornalista, poeta, escritor Eduardo Galeano, no seu livro mais conhecido, As Veias Abertas da América Latina. Infelizmente, esse que foi um dos maiores pensadores sociais da América Latina, cidadão do Uruguai por nascimento, mas cidadão de todos os países da América Latina por sua dedicação, por sua devoção aos povos latino-americanos, nos deixou ontem, aos 74 anos, vítima de um câncer de pulmão. Eu queria manifestar meu pesar do meu partido, eu tenho certeza o pesar de todos aqueles e aquelas que defendem a construção de uma América Latina soberana, que tenha condições de dar uma vida digna para toda a sua população. E eu gostaria de solicitar que fosse feito um minuto de silêncio no dia de hoje, em homenagem ao Eduardo Galeano e a saudade que ele nos deixa. A presidência acolhe a solicitação do nobre vereador. Obrigado, senhor presidente. Nós seguiremos homenageando Eduardo Galeano todos os dias, quando estivermos mantendo vivas as suas bandeiras, as suas convicções, a sua luta por uma sociedade justa, democrática e fraterna em todas as nações latino-americanas e do mundo. Eu também me inscrevi, senhor presidente, para falar enquanto ex-aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa semana, nossa universidade está vivendo mais um momento de celebração da democracia através da realização de eleições para o cargo de reitor e de vice-reitor da nossa tão importante universidade. E assim como eu defendo que para o nosso país a saída é pela esquerda, também acredito que na Universidade Federal do Rio de Janeiro a saída é pela esquerda. E queria fazer aqui da tribuna da Câmara Municipal um apelo para que todos os servidores, professores e estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro participem do pleito, fortalecendo a democracia como método de gestão das universidades brasileiras. E também quero manifestar o meu apoio à Chapa 20, que é composta como candidato a reitor pelo professor Roberto Lerer e como candidata a vice-reitora a professora Denise Nascimento. Eu participei do movimento estudantil da FRJ, tanto do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, como do Diretório Central de Estudantes e da representação estudantil nos departamentos, no Conselho Universitário,
no Conselho de Ensino de Graduação. E durante o meu período na universidade, o professor Roberto Lerer, tanto enquanto presidente da Associação de Docentes da UFRJ, como depois como presidente do ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, sempre se manifestou ao lado da defesa da escola pública, gratuita, laica e de qualidade. O professor Roberto Lerer é professor titular da Faculdade de Educação da UFRJ e está absolutamente comprometido em defender a universidade, especialmente no momento de crise em que nós estamos vivendo. Quando eu conheci o professor Roberto Lerer, ele enquanto liderança do corpo docente, eu enquanto representante do corpo discente, junto com o Sintoferj, que é o Sindicato dos Trabalhadores da UFRJ, enfrentamos a chegada das políticas neoliberais nas nossas universidades, através dos 2 mandatos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E a luta, a resistência que se fez naquele período, ela persiste. Eu me afastei da universidade, me formei, fui tratar de outros assuntos da minha vida, e o professor Roberto Lerer continuou todos esses anos dentro das trincheiras e das barricadas de defesa da universidade pública. Nesse momento em que as políticas neoliberais do governo Fernando Henrique vêm provocar uma grave crise nas universidades federais, porque parte da política do Fernando Henrique implicou na terceirização de boa parte dos quadros, principalmente na área da limpeza e da segurança dentro das universidades. Quando veio a crise, no início desse ano, essas empresas pararam de receber os pagamentos e nós vimos, não só na FRJ, mas também na UERJ e outras instituições de ensino, a dificuldade de se retomar as aulas em função dessas terceirizações que começaram na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então nós precisamos de uma reitoria na FRJ que defenda o patrimônio do povo brasileiro e do povo fluminense que representa a nossa universidade. Precisamos de uma reitoria que saiba, que tenha coragem de se utilizar do instrumento constitucional da autonomia didático-pedagógica e financeira das universidades para impedir que políticas privatizantes continuem a se desenvolver no seio das universidades federais, como a proposta já enfraquecida, mas ainda viva, de transferência da administração dos hospitais universitários para uma empresa de economia mista criada com o objetivo de privatizar os hospitais universitários das universidades do Brasil. Então, meu apoio à Chapa 20, do professor Roberto Lerer e da professora Denise Nascimento, e o meu convite, o meu apelo para que a comunidade universitária compareça às urnas, independente de quem for votar, mas compareça às urnas para fortalecer a gestão democrática da escola pública. Muito obrigado a todos e todas pela atenção. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Júnior da Lucinha, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores presentes, imprensa, demais funcionários da Câmara Municipal. O que me traz à tribuna desta casa para falar da audiência pública que estava marcado hoje às 10h30, aqui no plenário desta casa, para tratar do assunto do novo plano de saúde dos servidores municipais. Infelizmente, nós não tivemos o quórum suficiente para abrir a audiência pública. Estavam presentes apenas eu, como presidente da Comissão de Administração e Assuntos Ligados aos Servidores, e o vereador Paulo Pinheiro, da Comissão de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, mas, mesmo não tendo audiência pública, nós fizemos um debate, junto com o presidente da Prev Rio, que esteve aqui presente,
o senhor Roberto Rodrigues, e o seu chefe de gabinete, Max Kelly Mota da Silva, onde tratamos do assunto do novo plano de saúde. Hoje, a Previ-Rio, a Secretaria de Saúde, tem o plano da AMIL e é assim, e a AMIL vai deixar de prestar o seu plano de saúde dos servidores e vai passar a ser feito pela CABERJ. E foi explicado o tempo de carência que não vai haver, e os funcionários públicos vão ter até o dia 9 de maio para estar fazendo a sua opção, ou pela SIM ou pela CABERJ. Aqueles que não se pronunciarem, aqueles que tiverem inércia, automaticamente estarão na CABERJ. Então, como presidente da Comissão de Assuntos da Administração, Assuntos ligados ao Servidor, venho aqui nesta tribuna dizer que vamos remarcar uma nova audiência pública, até porque o nobre vereador Raymond, que estava presente também nesse debate, a gente sentiu falta dos funcionários, não tínhamos nenhum sindicato, apenas menos de 5 funcionários públicos aqui da Prefeitura que estavam presentes. Então, vou solicitar novamente para a gente remarcar uma nova audiência pública, pedindo à Câmara Municipal, presidente, para que a gente dê uma publicidade ainda maior, para que a gente tenha realmente a participação dos funcionários, a participação da população, para a gente debater esse assunto tão importante, que vai afetar a vida de milhares de pessoas. Hoje, são cobertos pelo plano de saúde da SIM e da AMIL, são 100 mil servidores, contando que os dependentes são 150 mil pessoas. Então, não é possível, é inadmissível que apenas menos de 5 servidores estejam presentes aqui nesta casa. Sabemos da dificuldade do horário, centro da cidade, 10h30 é um horário difícil, mas a gente vai tentar dar uma publicidade maior para que a gente possa realmente fazer uma audiência pública ao invés de debate, trazendo esse questionamento e discutindo com a população para melhorar a qualidade de vida do servidor municipal. Era só isso, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Jefferson Moura, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todas e todos, os que assistem a essa sessão legislativa, os servidores da Casa, os vereadores e vereadoras que estão presentes. Queria, primeiro, usar o espaço dessa tribuna para relatar aquilo que tem sido um cotidiano na cidade do Rio de Janeiro, aquilo que tem sido acompanhado pela imprensa, por essa casa, pela intervenção daqueles que, de alguma maneira, colocam um olhar com o mínimo de seriedade sobre a cidade do Rio de Janeiro, que é a necessidade de nós revermos parte dos procedimentos policiais, revermos parte dos procedimentos de intervenção da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, em nome da Comissão de Direitos Humanos, de Defesa dos Direitos Humanos dessa casa, estive acompanhando e participando do processo de negociação para discutir o problema daqueles que, em busca de uma moradia justa, em busca de um espaço digno para viver, ocupavam prédio no Flamengo e que receberam, na manhã de hoje, a decisão e foram notificados sobre a reintegração de posse. Lá estava presente a Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e pudemos fazer um diálogo com participação ativa da SMDS, subsecretário Rodrigo Abel, com participação da subsecretária estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Adriana, e conseguimos, em meio a um diálogo delicado, tenso, porque evidentemente que as promessas nem sempre andam no ritmo necessário, não é, ao cuidado e à necessária intervenção de política pública, de política social na nossa cidade. O problema de moradia é um problema
que precisa ser enfrentado pelas 3 instâncias de governo. É um problema que não se resolve somente no âmbito da cidade do Rio de Janeiro. Ele tem, na ausência de uma casa, de um espaço digno para morar, um conjunto de interfaces. Tem a ver com política econômica, com geração de emprego e renda, com a ausência de um projeto realmente consistente de educação e horário integral. Há um conjunto de interfaces de ausência de política pública que levam a situações extremas como essa, onde, como último recurso, trabalhadores, trabalhadoras ocupam áreas públicas ou privadas em busca de resolver uma situação emergencial que impacta diretamente as suas vidas. Eu pude estar no processo de desocupação do terreno da SEDAI e na ida de várias famílias para o quartel da Guarda Municipal algumas semanas atrás. Algumas dessas famílias foram abrigadas, outras foram encaminhadas para um processo de cadastramento, mas boa parte daqueles que estavam no terreno da SEDAI não foram contemplados com esse cadastro. E outros se juntaram a esse processo e ocuparam essa área no Flamengo. Hoje, após um processo tenso, onde havia um ímpeto de entrada do batalhão de choque da Polícia Militar, um espaço onde haviam muitas crianças, na madrugada de hoje, uma senhora deu à luz a uma criança, enfim, uma situação de extrema vulnerabilidade. E, enfim, estivemos presentes, buscamos atuar, fundamentalmente garantindo a integridade de todos, não é? A integridade daqueles que estavam no interior do prédio, a integridade dos agentes públicos que atuavam na mediação do conflito, a integridade física dos próprios policiais que ali estavam para cumprir a reintegração de posse. Depois da negociação feita, quando crianças, famílias estavam saindo, não é, do prédio da ocupação, no momento exato em que elas estavam saindo para se dirigir às vans da SMDS, a tropa de choque resolveu adentrar o prédio. Absolutamente desnecessário, e adentrar o prédio fazendo uso da força, utilizando spray de pimenta, no momento onde a situação já estava resolvida. Eu quero aqui dialogar com o comando da Polícia Militar, e vou depois formalizar essa crítica e esse chamado ao diálogo, porque não pode ser que, diante de uma situação extrema, onde há ameaça à vida de inocentes, onde se consegue ter uma saída que foi negociada pelo poder público e pela comissão dos que ocupavam o prédio, com o acompanhamento da Comissão de Direitos da OAB, da Defensoria Pública e da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Municipal, na minha presença, a situação estava resolvida positivamente. Evidentemente que a busca e a luta por moradia iria continuar. Amanhã há uma reunião na Secretaria Estadual de Direitos Humanos, de Assistência Social e Direitos Humanos, com o compromisso de dar um tratamento à pauta e às reivindicações dessas famílias. E, enfim, de maneira desnecessária, truculenta, desrespeitosa, nós tivemos a intervenção que só gerou pânico, gerou agressões, prisões injustificadas. Enfim, senhor presidente, eu faço esse relato aqui, e desse relato eu faço um chamado. É preciso rever essa situação. Eu estava lá e o cenário que me via à mente era a possibilidade de nós termos mais um Eduardo morto pela falta de cuidado, pela falta de preparo, pela falta de responsabilidade e humanidade em algumas ações. Não há ordem judicial, tempo que justifique uma ação da tropa de choque sobre crianças e mulheres. Não havia nenhuma situação de ameaça iminente à vida de ninguém, não havia nenhuma situação de tensão ou de conflito iminente, muito pelo contrário. As imagens de TV, as imagens e fotos dos jornais, postei também em nossa página, o processo de mediação, de negociação, de cuidado e de encaminhamento de uma solução adequada para essas famílias havia sido estabelecido. Então não havia nenhuma justificativa para a tropa de choque avançar. Quero registrar que haviam outros comandantes, outros batalhões presentes, mas a tropa de choque presente nessa intervenção agiu com uso excessivo e desnecessário, colocando em risco as crianças, mulheres e os próprios policiais. Senhor presidente, feito esse relato,
eu gostaria de aproveitar os minutos que me restam para fazer um outro diálogo com essa casa. A gente está com os slides aí sobre o terreno da Light. Eu vou pedir para que exiba. Eu vou ser um pouquinho mais rápido do que eu pretendi e voltarei a esse tema novamente. Hoje, na nossa ordem do dia, o primeiro projeto a ser votado em segunda discussão é a autorização de desafetação e alienação do terreno da Light. Pode passar, por favor? Nós verificamos, isso eu já disse aqui, que há dados inconsistentes em relação à avaliação do terreno e há uma figura, digamos, uma inovação que não existe, não encontramos. Esse foi o objeto da denúncia que fizemos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do município. Pode passar, por gentileza. Esse mesmo. A figura jurídica do leasing. A Light, nesse momento, tem a cessão de uso do terreno para estabelecer ali uma distribuidora de energia, uma subestação de distribuição de energia. A Light paga aos cofres municipais hoje R$65 mil pela utilização desse espaço. É um terreno nobre, ao lado do Rio 2, ali na Barra. Qual é a questão, apontada inclusive como uma inconsistência pela própria Procuradoria do município, e que foi desconsiderada até agora pelo prefeito Eduardo Paes e está sendo desconsiderada por essa casa. A Light terá o direito de abater os valores pagos pela cessão de uso, caso concretize a compra. Essa é uma figura jurídica inexistente. Veja, essa Câmara de Vereadores está nesse momento discutindo se vai autorizar a alienação para a Light ou não. Nesse momento não há autorização para a venda do terreno à Light. E o que a Light está pagando de aluguel, ou melhor, está pagando como contrapartida pela cessão de uso, ela poderá, de maneira privilegiada e injustificável, descontar caso essa casa autorize a alienação e caso o negócio seja concluído. É o leasing, essa é uma figura, é um direcionamento da venda, e um leasing com uma venda direcionada e antecipada. Isso não cabe. Isso não está de acordo com o previsto na legislação vigente. E eu temo, e quero dialogar com os meus pares, que nós estejamos incorrendo num erro sem justificativa. Não há porquê essa casa tem autonomia para autorizar, se achar que deve, a venda desse terreno. Eu acho que não precisaria. Se é para a utilização da subestação, basta a cessão de uso, que a Light tenha esse terreno concedido pela Prefeitura pelo tempo que for necessário para funcionar ali uma subestação de energia. Amanhã ou depois, caso a Light reveja esses planos, caso a crise de energia, caso consigamos ter formas alternativas de energia na cidade do Rio de Janeiro, esse terreno volta para os próprios do município. Pode passar, por favor? Acelerar aqui, pode passar isso também. Pode passar. Veja, essas fotos agora são interessantes, porque nós estamos discutindo se nós vamos alienar ou não o terreno. E veja, eu acho que a Light já tem certeza que a Câmara vai autorizar a venda. Essa já é a subestação que está funcionando lá, né? Pode passar, por gentileza. Pode passar. São construções de grande porte que já estão estabelecidas. Pode passar, por favor. Que já estão estabelecidas. Pode passar, o próximo também. Que já estão estabelecidas. Pode passar, nesse terreno. Nós não tivemos tempo aqui de acrescentar, e eu encerro aqui, fotos de um levantamento que nós fizemos em Copacabana e no Leblon. No Leblon, na Carlos Góes, salvo erro, havia uma subestação da Light que foi fechada e hoje há um condomínio de luxo. Quando a gente autoriza a desafetação e alienação, esse terreno entra para os bens da Light, Light S.A., Sociedade Anônima, que poderá, tendo esse terreno nos seus ativos, fazer dele o uso que achar mais adequado. No Leblon, acharam mais adequado fechar a subestação e vender esse terreno para um condomínio de luxo. Em Copacabana, acharam mais adequado utilizar novas tecnologias e reduzir a 1/4 o espaço do terreno. Há uma subestação que ocupava um terreno em Copacabana, hoje ela ocupa 1/4 desse terreno e o restante está em negociação, está sendo objeto de expansão do Copador em Copacabana. Eu temo, da forma como esse debate está sendo feito, de maneira apressada, sem que esse diálogo possa ser feito a fundo com essa casa, que nós estejamos concedendo à Light um terreno nobre na Barra da Tijuca, que no momento em que autorizarmos a alienação, a Light poderá
ou não seguir com essa subestação. A Light poderá ou não manter esse terreno servindo aos interesses da cidade do Rio de Janeiro, aos interesses públicos, ou, quem sabe, fazer como fez no Leblon e vender uma área muito nobre da cidade do Rio de Janeiro para especulação imobiliária. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Nobre vereador professor Rogério Rocal, senhores vereadores presentes, senhora vereadora Tereza Berg, senhoras e senhores. Senhor presidente, na presente data, eu venho a essa tribuna inicialmente para parabenizar a atitude do senhor secretário municipal de transporte, que mesmo com reduzido efetivo de servidores daquela pasta, mais especificamente da Sete Rio, da Companhia de Engenharia de Tráfego, estão em loco realizando fiscalizações, batidas nas empresas de ônibus, principalmente, que atendem os consórcios da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A gente vem denunciando já há algum lapso temporal essa incidente, prática do transporte coletivo de massa pelo modal rodoviário, mais especificamente na nossa Zona Oeste, onde o povo sofrido, o povo trabalhador, sofrem circunstâncias adversas de um transporte digno, de algumas empresas dos consórcios que atendem especificamente a nossa Zona Oeste. Então eu quero parabenizar Sua Excelência o deputado Rafael Pisciani, que está fazendo um trabalho brilhante na madrugada, no amanhecer do dia, batendo em via pública a constatação do que o povo sofre, do que o povo passa no dia a dia. Mesmo a Sete Rio tendo aí aproximadamente 300 servidores, o que a Sete do Estado de São Paulo tem 4.000 servidores, nosso aqui não chega a 300 para executar esse trabalho de fiscalização, essa coisa toda. Por outro lado, senhor presidente, venho reiteradamente utilizando essa tribuna para falar do outro modal, que é o ferroviário, na nossa cidade do Rio de Janeiro. Transporte esse administrado pela Oderbrecht, com o nome fantasia Supervia, pelos seus 8 ramais atravessando o estado do Rio de Janeiro, mas que nos 2 principais ramais, que é o ramal de Japeri e o ramal de Santa Cruz, continua deixando a desejar. Muito embora a gente não está tendo aquelas circunstâncias de desencarrilhamento um dia sim, o outro também, mas as composições saem e alguma coisa está acontecendo. Porque se as composições adquiridas pelo governo, junto à China, e estão aí trafegando pela nossa malha ferroviária, conduzindo 670 mil passageiros dia. E esta composição, que não tem um curto espaço entre um trem e outro, e está acontecendo essas paradas repentinas, alguma coisa está acontecendo. E ontem, uma composição parou próximo à plataforma de Deodoro. E aí, como de hábito, os passageiros têm que desembarcar, porque as portas são abertas, e o pessoal desembarca pulando na via férrea.
mais especificamente naquele solo cheio de pedra, e tem que se locomover pelos dormentes até a plataforma para esperar uma outra composição ou para ir brigar, né? Para ir brigar, transformando os passageiros como se aquilo fosse um curral, para ter o ressarcimento de um vale ou moeda corrente, para que a pessoa utilize o meio de locomoção que é, no caso, o rodoviário. Hoje, novamente no ramal de Santa Cruz, uma composição para na primeira estação, depois da estação terminal de Santa Cruz, que remonta o nome do saudoso Tancredo Neves. E aquele local de Tancredo Neves não tem nada, mas entre o Antares e Urucânia, uma comunidade em conflito permanente na zona oeste do Rio de Janeiro, e os passageiros têm que desembarcar e irem a pé até a estação de Tancredo Neves, para aguardar outra composição, no caso subindo para Santa Cruz, porque condução ali não tem. E aí é lamentável, passando numa área de conflito, que é bala perdida para tudo que é lado. E esse é o sofrimento, essa é a dor, essa é a angústia, e esse é o temor de milhares de passageiros que embarcam em Santa Cruz com destino a Dom Pedro II. E aquela composição não chegou a Paciência, não chegou a Cosmo, não chegou a Inhuaíba, Benjamin do Monte, Campo Grande. Então tem que ter muita paciência mesmo. Na verdade, grande segmento desses 670 mil passageiros dia, quando embarcam nesse horário de pico, nesses dois principais ramais principalmente, tem que ter acima de uma dose de preparo físico, muita paciência. E não é porque essa composição de hoje não chegou nem na estação de paciência, não. Tem que ter muita paciência e, acima de tudo, muita coragem, tanto no momento de embarque como no momento de desembarque. Há uns dias atrás, senhor presidente, eu mencionei aqui, dessa tribuna, que eu embarquei na composição de 6h20 na estação de Inhuaíba e fui arremessado para o interior da composição, onde a minha primeira mão deu para alcançar o ferro para segurar ali, né? Porque o trem entra numas curvas de arrumação que tu tem que tomar cuidado. E aí o que que ocorre? Na segunda ou terceira plataforma subsequente, se você num desses momentos de empurrão ou no momento de curva, tu tira a base de sustentação do teu corpo, o calcanhar, do piso da composição, tu não consegue mais voltar com o pé para o chão. Tu vai até a estação do Maracanã, que é a primeira grande estação de baldeação, de transferência para o metrô. Tu vai com o chassi todo empenado, meu irmão. Tu vai chegar aqui, tá, com o chassi corrido, fecho de mola empenado. E isso é o sofrimento desses corajosos 670 mil passageiros dia no nosso modal ferroviário. Eu gostaria aqui de solicitar ao nosso nobre, a sua excelência Carlos Alberto Osório, né, que é o nosso secretário estadual de transporte, e comece a fazer também umas diligências de fiscalização nessas composições da Supervia, assim como o nobre deputado Rafael Pisciani está fazendo junto às empresas do transporte coletivo do modal rodoviário na nossa cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores,
companheiros e companheiras que nos veem pela TV Câmara, da Câmara dos Vereadores, obviamente. Nós estamos atravessando um momento no país onde o ministro Joaquim Levy, junto com a presidente Dilma, preparam e executam, e estão executando pacotes de maldades contra os trabalhadores para defender os interesses dos banqueiros. E a velha história que vem e que no governo Fernando Henrique o Lula aprofundou, a Dilma também, e agora quer aprofundar mais ainda no seu segundo governo. É cortar gastos públicos para economizar dinheiro, para pagar, como o ministro queria, 80 bilhões de reais para aumentar, na verdade, a meta do superávit primário e, assim, satisfazer aos banqueiros. Essa é a triste realidade que nós vivemos no país. Vocês veem aqui a foto do bad boy de Chicago, Joaquim Levy, e a ministra da Agricultura, a rainha do agronegócio, a rainha, na verdade, da demolição de florestas, que estão aqui na primeira página hoje do jornal O Globo. A Cátia Abreu. E não satisfeito com isso tudo, eles atacam agora fortemente com a medida provisória, o projeto de lei 4330, para quê esse projeto? Era para ampliar o processo de terceirização, generalizar o processo de terceirização que hoje está restrito às empresas de segurança e de limpeza. Hoje mesmo há uma greve na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sabem por quê? Porque a empresa terceirizada não paga o salário dos trabalhadores há 5 meses. Esse é o resultado do processo de terceirização, que ataca fortemente os trabalhadores com salários baixíssimos e que não pagam e não cumprem com os seus compromissos. Mas agora eles querem mais. Querem, na verdade, a ampliação dessa terceirização para poder contratar desde professores universitários, médicos, ao setor de limpeza de segurança, mas contratar todo e qualquer trabalhador. Essa é a situação que está colocada e que a gente vê, na verdade, a reação que houve inicialmente dos trabalhadores, no dia da votação desse projeto de lei, na Câmara dos Deputados, com enfrentamento com a Polícia Militar do Distrito Federal e atos no Brasil inteiro. E esses atos vão ser ampliados porque amanhã, dia 15, haverá grandes atos no Brasil inteiro e aqui no Rio de Janeiro, com mobilização que acontecerá a partir da Candelária, que virão aqui até a frente da Câmara dos Vereadores para se juntar, e aí as centrais sindicais, junto com Lutas Unidos para Lutar, Intersindical e a CUT, para poder, na verdade, mostrar a revolta dos trabalhadores. Isso acontecerá nacionalmente. Ora, vejam, nós queremos colocar essa situação porque o projeto de lei das terceirizações, que é um dos ataques terríveis à classe trabalhadora, sob o mentiroso argumento de geração de empregos e de melhoria da qualidade dos produtos e dos serviços. Basta ver como é que está a situação hoje das OS, organizações que foram, na verdade, assumindo os serviços de saúde, para ver a péssima qualidade que a população tem no serviço de saúde. Essa situação da generalização
na verdade, como já colocamos, ela vai prejudicar enormemente a classe trabalhadora e, com isso, o governo, na verdade, da presidente Dilma, vai junto com Joaquim Levy para aprofundar o processo de terceirização. Aí a gente vê a manchete hoje do jornal Estadão, e que diz assim: governo tenta alterar projeto de terceirização. Ao primeiro momento, pensa que o governo quer melhorar o processo de terceirização, né, porque o saco de maldades foi muito grande. Mas não. O que o governo quer, na verdade, a negociação com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, será voltado à cobrança do INSS das empresas, e destaque do projeto serão votados nesta terça-feira. O que regulamenta a terceirização em empresas públicas privadas já foi aprovado, mas o governo ainda negocia na Câmara alterações que devem ser votadas na tarde dessa terça-feira, dia 14. O presidente da Casa, Eduardo Cunha, determinou que emendas sejam apresentadas até 14 horas, 2 horas antes do horário previsto para o início da sessão. E, além disso, o PMDBista deve reunir-se com o presidente da República, com Michel Temer, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e o relator do texto, Arthur Maia. O presidente da Câmara, que na semana passada negociou os termos com Levy, disse esperar mudanças pontuais na questão previdenciária. Como diz ele, terá alterações, faremos acordo, ainda não sabemos qual mais haverá. Acordo em que sentido? Acordo para aprofundar a situação dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, beneficiar o governo para aumentar a meta de superávit primário. O impasse envolve o recolhimento do INSS das terceirizadas, que é apontada por Rachid como uma ameaça à arrecadação fiscal. Eles não se preocupam com o salário dos trabalhadores. O que eles se preocupam é com a arrecadação fiscal, para continuar, na verdade, ampliando o ataque aos trabalhadores, para atacar, inclusive, algo que é a Previdência, que poderá prejudicar os aposentados, os futuros aposentados. Essa situação merece da classe trabalhadora, a partir do ato que acontecerá amanhã, e nós entendemos da necessidade da preparação de uma greve geral, tal qual aconteceram várias na Europa, como aconteceu na Argentina, e que nós precisamos preparar uma greve geral nesse país, envolvendo toda a classe trabalhadora, envolvendo as centrais sindicais, envolvendo a CUT, a CTB, a Conlutas, a Unidos para Lutar, a Intersindical e todo o movimento sindical, para nós prepararmos uma greve geral, para barrar esse projeto 4330 das terceirizações, que ataca os interesses da classe trabalhadora e beneficia os banqueiros. Que é isso que, em última instância, senhor presidente, eles querem fazer. É retirar cada vez mais dinheiro dos trabalhadores, sugar dinheiro dos trabalhadores, tirando dinheiro da saúde, da educação, tirando dinheiro, na verdade, do salário dos trabalhadores, para que a presidente Dilma, que se reuniu com Obama, lá no encontro que tiveram, para quê? Para continuar os banqueiros tendo a grande proteção e que nós sejamos, na verdade, como já repeti outras vezes e digo aqui, não a pátria da educação, mas a pátria dos banqueiros. Porque todas as medidas que o governo Dilma vem tomando, os banqueiros sorriem, porque estão sendo beneficiados. Mas a resposta dos trabalhadores virá com a preparação de uma greve geral no país para parar
esses ataques que vêm sendo feitos pelo governo Dilma, junto com o PMDB, com o PP, todos esses partidos que estão envolvidos no escândalo do Mensalão, o escândalo do Lava Jato, são eles que votam na Câmara dos Deputados contra os interesses dos trabalhadores. E é por isso que nós, trabalhadores, temos que nos unificar e prepararmos essa greve geral para darmos um basta a esse ataque que vem sendo feito à classe trabalhadora. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, coisas que mostram a forma superficial que esse tal ajuste fiscal previdenciário foi elaborado, foi realizado. Por isso que o Congresso precisa corrigir, ajustar. Tem um dispositivo que reduz, todos nós sabemos, as pensões, mas que, na medida que a pensionista venha a ter 1, 2, 3, 4 filhos, se restabelece a paridade de 100% da pensão. Incompreensível. Entre outras, será uma das mudanças que o meu partido fará. Gente, hoje, na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, ela apresenta uma pesquisa realizada nas manifestações de domingo em São Paulo, da Unifesp. Eu fiz uma nota a respeito, porque a pesquisa dá informações muito interessantes. Os dados são de pesquisa coordenada por Esther Solano, professora de Relações Internacionais da Unifesp, e pelo filósofo Pablo Ortejado, da USP. Geraldo Alckmin é o único político que consegue ser apontado como muito confiável por um número maior de manifestantes da Avenida Paulista anteontem, 29% do que dizem confiar nele e 28% não confiar. O levantamento mostra que, apesar da aversão ao PT, a desconfiança é geral. Só 22,6%, por exemplo, disseram confiar muito em Aécio Neves, contra 76% que dizem confiar pouco ou nada no Mineiro. 23,8% confiam muito em José Serra, contra 75,4% que dão pouco ou nenhum crédito ao senador. O deputado Jair Bolsonaro é tido como muito confiável, por menos ainda, 19,4%, aparecendo à frente de Marina Silva, que tem 14,7%. Aspas, políticos de oposição deveriam estar melhor colocados, fecha aspas, diz Esther Solano. A despolitização, segundo ela, é impressionante. A maioria não aponta nenhuma liderança como referência. 8% citaram Fernando Henrique Cardoso e 12% Aécio Neves. Outro dado que chamou a atenção dos pesquisadores é a baixa confiança na imprensa. Só 21% disseram confiar muito nos meios de comunicação. Isso explicaria o fato de informações não confiáveis
e com fundo polêmico serem levadas a sério por boa parte dos que protestavam, via redes sociais. A segunda nota eu não vou ler inteira, presidente, mas chamar a atenção. O Financial Times referia ao final da tarde de ontem, 13, a possibilidade de uma bancarrota da Grécia, e diversos economistas propõem que o governo de Atenas comece a pagar salários e pensões, pasme, senhor presidente, compromissórias. A Grécia tem pela frente mais uma semana crítica, com o refinanciamento de 2,4 bilhões de euros em bilhetes do Tesouro há 3 e 6 meses, a 14 e 17 de abril, e o pagamento de 206 milhões de euros em juros de obrigações nas mesmas datas. Aí segue a nota com informações principalmente da imprensa alemã. O ministro Mangabeira Unger, do qual eu sou admirador e do ponto de vista político amigo, ele realizou uma palestra semana passada em São Paulo, que é um texto que deveria ser lido e relido, a começar pela Presidente da República, pelo Ministro da Fazenda, enfim, pelo Ministério, pelas lideranças partidárias. A minha nota diz assim: ministro critica o primeiro governo de Dilma, keynesianismo vulgar, nacional consumismo, emprego de baixa produtividade. Folha de São Paulo, 10 de abril. O ministro Mangabeira Unger, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, disse que a política econômica dos últimos anos, vale dizer, Lula, Dilma, foi um keynesianismo vulgar que agravou os problemas do país e adiou o dia da conta e do castigo. Esse dia, segundo o ministro, chegou com a necessidade de ajustes nas contas públicas. Baseado na obra de Keynes, o keynesianismo busca o crescimento via intervenção do Estado na economia, com queda nos juros e aumento do investimento público. O ministro disse que foi a política antirrecessiva adotada no pós-crise de 29. O ministro disse que o Brasil não irá mais avançar baseado na exportação de commodities e popularização do acesso ao consumo. Para ele, é preciso substituir o nacional consumismo, o recurso da política contracicla, diz Mangabeira Unger, do keynesianismo vulgar, adiou o dia da conta e do castigo, mas acabou apenas por agravar o problema que agora temos de resolver, fecha aspas, afirmou. Precisamos de um ajuste, aspas, que subordine o keynesianismo vulgar ao imperativo do realismo fiscal, fecha aspas. Ao falar sobre a política econômica anterior, Mangabeira também afirmou que foi um modelo que gerou um altíssimo nível de emprego, mas com a grande maioria dos brasileiros empregado em serviços de baixíssima produtividade e sem futuro. E outra nota, numa matéria do jornal O Dia, cobrindo uma nota do Conselho Federal de Medicina, o ex-blog inclui: Conselho Federal de Medicina, em 5 anos, Estado do Rio perde 20% dos leitos dos hospitais. 5 anos, 2008 e 2013. A cada 24 horas, 4 leitos de internação do SUS são fechados nos hospitais fluminenses. Como um doente que luta entre a vida e a morte numa UTI, a saúde pública no Rio de Janeiro sobrevive aos trancos e barrancos. Nos últimos 5 anos, o Estado perdeu 6.430 vagas destinadas a pacientes que precisam permanecer no hospital por mais de um dia.
Psiquiatria, pediatria, obstetrícia e cirurgia foram as especialidades mais afetadas. A denúncia do Conselho Federal de Medicina, com base nos dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, do Ministério da Saúde. O órgão afirma que, em todo o país, foram desativados, pasme, senhor presidente, 15 mil leitos de internação de julho de 2010 a fevereiro desse ano. De todos os estados, o Rio foi o que mais perdeu vagas. Foram extintas quase 20% das vagas disponíveis há 5 anos, 32.536. São Paulo perdeu 2.951 leitos e Minas Gerais 2.467 leitos. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Jorge Braz, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu me inscrevi novamente para falar no dia de hoje por conta da reintegração de posse que ocorreu agora há pouco no Flamengo, né, contra cerca de 200 famílias, 250 famílias que fizeram a ocupação do prédio do Flamengo, né, que foi arrendado pelo grupo do Eike Batista, né, depois de terem sido expulsos do terreno na SEDAI, na região do Porto, e terem ficado algumas semanas aqui na Câmara Municipal. Os relatos que nós recebemos é que estava ocorrendo uma reintegração de posse negociada e pacífica, e que no momento final, quando as pessoas já estavam se retirando do prédio, a tropa de choque, né, fez, né, os seus habituais atos de truculência, né, tentando entrar à força no prédio, num total descompasso com o clima que estava estabelecido pelas negociações. Agora, eu não posso deixar de manifestar, apesar da retirada ter sido negociada, né, eu não posso deixar de chamar atenção como que o sistema judicial, né, no país funciona de uma maneira quando é para garantir os direitos dos ricos e dos poderosos, e de outra maneira quando é para garantir os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Moradia é um direito fundamental. As populações têm direito à moradia. A nossa lei, ela pune, inclusive com a desapropriação, quem mantém imóveis fechados e abandonados sem cumprir a sua função social. Então, mais uma vez, nós estamos vendo, né, o poder, a lei, fechar os olhos para a ilegalidade do prédio está abandonado e agir rapidamente quando, né, a população se organiza para fazer valer o seu direito. Né, o direito de quem está sem casa, ele evidentemente deveria se sobrepor ao direito de quem mantém o imóvel fechado de maneira ilegal. Nós precisamos de uma política habitacional na nossa cidade, no nosso país, que enfrente o problema da especulação imobiliária. Se hoje no Brasil
nós temos cerca de 5 milhões de famílias sem ter casa para morar, hoje nós temos mais de 6 milhões de imóveis fechados no Brasil, servindo à especulação imobiliária. E nós não vemos o poder público atuar no sentido de fazer a aplicação da lei contra os proprietários que não obedecem à função social da sua propriedade. A nossa Constituição, ela não trata a propriedade como direito sagrado. A propriedade, para o direito de propriedade valer, a propriedade tem que cumprir a sua função social. Então, mais uma vez, são 2 pesos e 2 medidas, um Estado, né, que mais uma vez se comporta como Robin Hood às avessas, né, que ele tira dos pobres e entrega para os ricos. Eu acho que se a justiça no Brasil fizesse valer as leis, quem sairia perdendo hoje seriam os proprietários do imóvel abandonado, e não as pessoas que estão lutando pelo seu direito de morar com dignidade. Então manifesto todo o meu apoio às famílias que ocuparam o prédio do Flamengo, declaro meu apoio a todas as famílias que hoje ocupam propriedades que não exercem a sua função social, e apoio todas as famílias que pretendam ocupar imóveis que não cumpram a sua função social. Na minha opinião, quando o povo mete o pé na porta, arrebenta a porta de um imóvel que não cumpre a sua função social, o povo não está fazendo nada além de cumprir a lei que deveria ser cumprida pelo Poder Executivo e pelo Judiciário. Se as leis não são cumpridas pelas autoridades competentes, o povo tem sim o direito de se insurgir e o direito de ocupar essas propriedades e obrigar o poder público a cumprir o seu dever. Então, toda a minha solidariedade às famílias que ocupam os imóveis abandonados, seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer lugar do Brasil. O próximo orador inscrito é o senhor vereador S. Ferraz, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a próxima oradora é a vereadora Tereza Berger. Não estando presente, o próximo vereador é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, vereador professor Rocal, senhores vereadores presentes, funcionários da casa, eu queria abordar 2 pontos rápidos, para cumprir, até sobrar tempo para o meu colega aqui, Babá, que também está inscrito, para continuar falando. Em primeiro lugar, sobre a audiência pública de hoje de manhã, aliás, que não aconteceu. Nós tínhamos feito um pedido aqui no plenário, na última semana, para fazermos um debate sobre um problema que está deixando o funcionário público municipal meio desarvorado, que é a questão do plano de saúde, o plano privado, o plano de saúde dos servidores públicos municipais. A renovação do plano está muito confusa. Então pedimos aqui, mas o presidente Jorge Felipe fez um apelo para que não fizéssemos um debate que seria feito organizado por nós, que fizéssemos isso pelas comissões do servidor público e pela comissão de saúde. Foi marcado, foram avisados, o presidente do Prev Rio e o seu chefe de gabinete estiveram presentes, mas lamentavelmente faltaram os vereadores. Então nós não tivemos a presença aqui dos vereadores da comissão de saúde, estava presente apenas, eu estava presente, e o vereador presidente da comissão de administração esteve presente, o Júnior da Lucinha, e acabamos tendo que transformar num debate. Fizemos o debate que era, a princípio, por obrigação pela ausência dos membros das comissões, o que é lamentável, deixa mal a casa. Nós não temos os vereadores presentes numa audiência pública que nós chamamos uma autoridade. Mas isso discutiremos depois. Pois não. Só terminar. O segundo ponto que eu queria colocar é informar, porque às vezes a gente toma medidas aqui na casa e depois esquece. Nós tivemos aqui 2 medidas no ano passado em relação ao plano de cargos, carreiras e salários do servidor público. Esse que a gente luta aqui, eu, vereador Carlos Eduardo, vereador Manaia, pelo menos há 4 anos apresentando essas emendas no orçamento. Nós apresentamos uma emenda à lei de diretrizes orçamentárias, uma emenda muito simples, uma emenda absolutamente simples, que diz o seguinte:
Parágrafo único do artigo 10. O Poder Executivo elaborará a estimativa financeira de implementação do plano de cargos, carreiras e salários. Apresentamos isso, aprovamos, o prefeito vetou e os vereadores da Casa derrubaram o veto do prefeito na LDO. Depois, como estava na LDO, apresentamos a mesma emenda na lei orçamentária. Aprovamos, o prefeito vetou e a Casa derrubou os 2 vetos. E, lamentavelmente, diferente do que disse aqui o secretário de Saúde diz que ele é a favor, que ele pede que se busque esse plano com os servidores, mas diferente do que disse o secretário, o prefeito pede à sua procuradoria que entre com uma medida cautelar, que entre com um pedido no Tribunal de Justiça, caracterizando a emenda como inconstitucional. E nós estamos na ansiedade aqui de saber como é que ia ser a defesa feita aqui pela Procuradoria da Casa, e fomos surpreendidos ontem, porque o prefeito também entrou com um pedido de inconstitucionalidade em cima da emenda da LDO. Por quê? Porque ele acha que é inconstitucional. A opinião do prefeito é que é inconstitucional. E eu queria ler a decisão prolatada no dia 18 de março pelo desembargador Carlos Eduardo Fonseca Bastos, relator do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Diz, é uma coisa longa, sabe que essa coisa jurídica é longa, vou apenas na parte final. Assim, não está indiciada a inconstitucionalidade formal e material dos parágrafos introduzidos no artigo 7 e artigo 10, que é a nossa emenda, do ato normativo impugnado, a obstar o deferimento da cautelar. Ou seja, o desembargador Carlos Eduardo não deu a medida cautelar, não deu a liminar, ou seja, não vê nenhum grau de inconstitucionalidade nas emendas que nós apresentamos. Então é preciso ser esclarecido que é uma vitória da Câmara, porque quem promulgou a lei orçamentária e a lei de orçamentárias, o prefeito não aceitou, vetou, perdeu o veto, quem promulgou foi o presidente da Câmara. E mostra mais uma vez que essa Casa, mesmo tentando ser desmoralizada constantemente pelo Poder Executivo, sofre uma derrota inicial. Eu sei que não está decidido, mas é a primeira colocação do desembargador mostrando que não acha nenhuma inconstitucionalidade na emenda que simplesmente pede que o governo elabore o plano que ele diz que quer. Ele diz que quer, mas não faz e entra na justiça. Então, acho que é uma vitória inicial que nós temos para caracterizar que não há inconstitucionalidade. Vereador Jefferson, por favor. Não, só para saudar, vereador Paulo Pinheiro, a iniciativa que o senhor promoveu e a presença sua, do vereador Júnior da Lucinha. Eu não sou membro de nenhuma das comissões permanentes responsáveis, mas estava organizado para vir. Salvo erro não, o senhor, estivemos não me lembro se o Júnior esteve, mas na semana passada na audiência quadrimestral da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde pude, e o senhor também apresentou várias preocupações em relação às projeções atuariais do Prev-Rio, e servidor do Estado, às vezes, junto. Mas que não é muito diferente a situação no Rio Previdência também, não, é temerária. E que acho que é muito pertinente. Infelizmente, com a ordem de desocupação do imóvel hoje no Flamengo, em função do meu papel hoje na Comissão de Direitos Humanos, estive presente nesse processo de reintegração de posse e não pude estar aqui. Mas gostaria de registrar a importância desse debate e saudar a iniciativa, a sua iniciativa e dos demais vereadores que estiveram presentes aqui. Obrigado. Então, presidente, estamos aguardando o próximo passo, né, que parece, e o prefeito, o que parece que deixa indignados, deixa aborrecidos os membros do Executivo e alguns vereadores, é que eles não querem discutir o que está acontecendo. Há uma emenda que não é de nenhum vereador. Eu fui aqui de uma maneira deselegante, instado pelo secretário de Saúde, de que eu estava tentando fazer um plano com o meu nome. Absolutamente, o secretário está equivocado. Eu sei que ele vai saber do que eu estou dizendo aqui agora, porque geralmente isso é informado a ele, e eu não preciso mandar recado, eu falo diretamente, como falei no dia, que nós não temos nenhum problema em discutir com as categorias, e já estamos discutindo, é que ele não está informado. Nós ontem discutimos no Sindicato de Servidores Públicos, já discutimos com as nutricionistas, vamos discutir com os agentes de endemias, vamos discutir com os técnicos de enfermagem, com todos os sindicatos, para que eles apresentem uma proposta de plano. Agora, o que eu não entendo
É o pedido feito aqui pelo secretário. Ele pede que os sindicatos preparem uma proposta e mandem para o secretário especial Pedro Paulo, que eu não sei o que o Pedro Paulo tem a ver nessa discussão no momento. Isso tem que ser mandado para a mesa de negociação do SUS e para a Secretaria Municipal de Saúde. Era isso, senhor presidente, e saudar aqui e parabenizar os vereadores, porque eles votaram, na época, 28 vereadores na LDO e na LOA, 39 vereadores votaram favoráveis à emenda, que é uma emenda absolutamente correta, é uma emenda que pede exclusivamente que o Poder Executivo faça aquilo que ele diz que quer fazer, mas não faz. Ou seja, nós temos que aclarar, temos que simplificar, nós temos que dar transparência a esse tipo de discussão, e não uma acusação deselegante, como a que fez aqui o secretário, que recebeu a resposta à altura no momento em que estávamos presentes aqui. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Babá, que dispõe de 4 minutos. Senhores vereadores, companheiros e companheiras que nos escutam e nos veem pela TV Câmara, a situação que nós atravessamos no país é uma situação muito grave, que aconteceu agora pela manhã, na desocupação de prédios que foram ocupados, é justamente porque não há um plano sério da habitação popular. Essa é a verdade dos fatos, porque dinheiro há. Dinheiro há para habitação, dinheiro há para educação, saúde. O problema é que este dinheiro, ele é retirado do povo para destinar aos banqueiros, como já falei outras vezes aqui. Quando eu falei há pouco que aqui está um aperto de 70 bi, tá? O ministro da Fazenda quer 80, tá certo? Mas ele pode até aceitar 70. Perguntem a ele se ele corta o dinheiro dos banqueiros, de onde ele é originário. Tá? Porque a verdade é esta. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a sua origem é dos bancos. Ele trabalhou para o governo Lula, de lá saiu, veio aplicar o seu saco de maldades aqui no governo do Cabral, para atacar o interesse dos servidores públicos da saúde. E depois foi para onde? Foi para o Bradesco. E a presidente Dilma propôs, convidou, na verdade, o alto dirigente